Olá pessoal, estamos começando mais um Papo de Quinta, hoje num cenário bem diferente, essa é a minha casa nova, sejam bem-vindos. Enfim, estamos fazendo nosso primeiro vídeo aqui. Hoje a gente vai fazer alguns comentários sobre um vídeo que a gente fez arrumando o meu guarda-roupa. Então, o que a gente vai fazer basicamente? Nós estivemos aqui na casa da Jéssica ontem, porque chegou o guarda-roupa novo dela, que vocês devem estar vendo talvez um pedacinho dele lá. Um pouquinho. E que daqui a pouquinho vai aparecer para vocês aí o processo de arrumação das roupas do casal, da Jéssica e do marido dela, dentro do guarda-roupa. A gente resolveu gravar porque muitas pessoas ficam em parafuso quando precisam organizar o guarda-roupa. Como que começa isso? Vocês podem ver aí no videozinho que a gente tava com tudo em caixas, né? Sim, eu encaixotei tudo, tentei... Esse processo de mudança é bem complicado às vezes, né? A gente tentou tirar do guarda-roupa já organizado, o máximo possível deixar como estava já dobradinho dentro das caixas. Caixa facilita muito, tem muita gente que costuma colocar roupa em sacos, que às vezes também não consegue as caixas adequadas. Eu fui num supermercado, em supermercados eles sempre têm as caixas de estoque, e eles fazem essa doação das caixas de papelão, então tu não precisa comprar caixas para fazer a mudança, isso é uma dica muito boa. A gente tentou colocar as roupas já bem dobradinhas dentro das caixas para quando tirar dar uma facilitada, né? Obviamente algumas ficaram bem amassadas, mas aí depois quando a gente estiver realmente instalado na casa eu lavo e passo tudo direitinho. Então o vídeo que vai aparecer para nós, que a gente vai comentar, nós vamos olhando e comentando o que nós fizemos para organizar o guarda-roupa, quais foram as técnicas que a gente usou, como é que a gente categorizou as roupas e tentar te ajudar também no teu processo, quem sabe de arrumação. Se não for mudança, quem sabe aquela faxina no guarda-roupa que já tá se encaminhando pro final do ano. Nós já estamos em outubro. A gente já tá chegando na primavera, então, né, já começa a trocar as roupas, a gente já pode fazer aquele momento de desapego, ver o que tu não usou no inverno, o que tu não vai usar no inverno que vem, que provavelmente ou vai deixar de servir, ou tu percebeu que não usou mesmo e vai passar mais um ano ali dentro do guarda-roupa e tu não vai usar, então já é o momento de fazer essa troca, né? Então já fica aqui, ó, a primeira dica que a Gé levantou de fazer a sua seleção das suas roupas, né? As roupas da Jéssica e do marido dela já estavam selecionadas, eles já tinham feito descartado, enfim, as roupas que eles não estavam usando mais. Então a gente basicamente foi tirar das caixas e pôr pro guarda-roupa. Quando tu for, talvez, arrumar o teu guarda-roupa, tira tudo dentro dele, já faz a seleção, Dá uma olhadinha. Seja honesto, né, sobre o que tu realmente está usando ou não. E faça perguntas um pouco mais criteriosas do que será que eu vou usar um dia? Porque o será que eu vou usar um dia é muito relativo, porque o que é o dia de amanhã? Como tu não tem nenhum controle sobre o que é o dia de amanhã, tu nunca vai conseguir responder se tu nunca mais vai usar uma peça de roupa. Então faça uma pergunta mais criteriosa, por exemplo, eu realmente me sinto bem quando visto essa peça? Eu realmente gosto de usar? E então faz esse processo com as tuas roupas e faz o teu primeiro descarte para então organizar o guarda-roupa. Por que eu tô realmente guardando? Ótimo ponto. Teve algumas peças, mesmo passando por um processo de desapego há pouco tempo, mesmo assim ainda tinha alguns vestidos que eu percebi que eu não iria usar mais. E que eles estavam ali pelo motivo errado, que era um apego sentimental de certa forma, mas um apego por um momento que já passou e que não vai voltar. Um dos vestidos, inclusive, era assim, vestido de adolescente, assim, não tenho como usar, eu não sou mais adolescente, já passei a fase. Mas, sei lá por que a gente guarda essas coisas. É algum apego com um momento que a gente viveu. E bom, dei tchau pra ele e ele vai ser útil na vida de outra pessoa agora. Isso, e pode acontecer com muita frequência isso. Conforme tu vai arrumando e quando arruma de novo, tu percebe que uma peça que tu deixou, tu acabou não usando por mais de um ano de novo, passou a estação, não usou. E aí vamos ver agora o vídeo, como é que a gente agiu mais ou menos nesse processo. A primeira coisa que a gente fez foi, eu pedi pra Jéssica separar as roupas do marido dela, né, categorizar as roupas, todas as camisetas, todas as bermudas, todas as calças. Primeiro, categorizar é fundamental, porque tu vai ter que escolher o espaço dentro do guarda-roupa. E aí tu vai ter que escolher o espaço conforme a quantidade de peças, né? Conforme o tamanho que vai ficar a dobra também das roupas.
Então, primeiro categorizar, né, Jé? Não quer dizer que categorizar já vai nos dar uma luz inicial, uau, é isso aí que vai ficar para sempre. A gente fez algumas mudanças no meio do processo, mas é bem isso. Só que facilita demais, porque mesmo assim, eu ainda, como a gente tá num processo de não 100% instalados na casa, porque tem alguns últimos detalhes a fazer, tem algumas roupas que estão numa malinha que a gente tá usando. E aquelas roupas eu tinha esquecido que estavam guardadas, porque mudou o clima agora de uma semana para outra. E eu tinha separado elas para umas bermudas do meu marido. E a gente guardou todas as bermudas que estavam aqui. Mesmo assim, eu ainda achei bermudinhas separadas. Então, categorizar facilita nesse sentido, porque aí tu não esquece nada. Tá, aí a primeira coisa a primeira mudança de planos que a gente teve que fazer ali no guarda-roupa, ele é um guarda-roupa de 3 portas nesse caso, né? Nós vamos utilizar literalmente a metade para cada um. Como vocês podem ver ali, embora ele seja de 3 portas, a porta do meio ela é dividida em 2 setores de prateleira. A primeira mudança que a gente fez foi porque a gente tentou colocar as camisetas de banda do esposo da Jéssica na parte do cabideiro de calças, porque a princípio não iam ser penduradas as calças iam ser colocadas dobradas. Só que as camisetas ficaram muito compridas e ficaram arrastando embaixo. Então a gente passou elas pro cabideiro ao lado, que era um pouquinho mais alto. Foi a primeira mudança que a gente fez. Enquanto a Jéssica estava categorizando as roupas vamos nomear, né, a criatura, do Lucas, para não ficar dizendo esposo. Quando a Jéssica estava separando as roupas do Lucas, eu fui categorizando os cabides que eles tinham. Isso. Porque tinha cabides muito variados, assim, cabides com várias cores e tamanhos diferentes. Para não ter que substituir todos os cabides, se tu for substituir todos os cabides, beleza. Mas para não ter que substituir todos os cabides, eu categorizei por semelhantes. Então, todos os cabides pretos eu deixei para as camisetas. Assim fica com um visual mais clean e também as roupas ficam mais ou menos na mesma altura. Visualmente fica assim, mais leve, quando tu abre o guarda-roupa e te dá um olhar mais leve sobre as roupas que estão penduradas. Então tenta deixar, se tu não vai trocar os teus cabides, tenta pelo menos deixar os que são iguais, todos num setor de roupas e os que são um pouquinho diferentes com outros. Ou então se tu tem apenas um cabideiro, por exemplo, deixa todos os casacos pesados com um tipo de cabide, aí vai botando as blusinhas em outro tipo, tu pode setorizar também por estilos de roupa, ou então vestidos com esse cabide, se tu tem cabides variados, né? Depois vocês vão ver, nas roupas da Jéssica, ela ganhou cabides novíssimos. As camisetas, o que a gente fez? Nós separamos as camisetas de banda penduradas e as que não são de banda, as camisa polo ou camisetas de outro tipo, nós colocamos nas gavetas, né? Isso porque... Só falando, né? Porque as camisetas de banda pro meu marido têm um valor sentimental e bem especial. Então, a gente quis colocar num lugar especial. Pra dentro das gavetas, nós dobramos as camisetas de uma forma que elas ficam todas visíveis quando abre a gaveta. Isso mesmo. Dá pra ver ali a dobra que a gente tá fazendo. Não é o envelopamento que a gente fez num vídeo anterior, que a gente falou como é que faz pra botar na mala, né? E em algumas possibilidades de gaveta. Mas é aquela dobra que é aquela dobra estilo que a Marie Kondo ensina, então que ela vai ficar em pezinho, dá até pra ver ali no vídeo depois, elas ficam todas em pezinhos até em cima da cama, então é bem legal. Exato, e aí fica muito fácil porque fica muito visual. Quando tiver concluído, aqui no vídeo eu mostro bem certinho também, bem de perto. Quando tu abre a gaveta, tu consegue ver todas as peças que tu tem. O que acontece também quando a gente não empilha as camisetas em prateleira? Acontece que quando tu vai puxar uma, na pilha, né? Quando tu vai puxar uma camiseta, tu puxa de cima junto. Ou então tu precisa tirar todo o monte para cuidar dela sempre dobradinha, tirar todo o monte, tirar a parte que tá em cima, pegar tua camiseta, botar de novo, botar no guarda-roupa. Fica não prático, ou então tu desapega e deixa o guarda-roupa sempre bagunçado, ou então tu tem que ter todo esse cuidado. Na gaveta, quando tu empilha todas as peças desta forma, tu vai tirar só a peça que tu precisa e tu não bagunça as outras. Então é muito mais pro dia a dia, é o mais indicado. Na minha opinião, é esteticamente mais agradável também. Fica bonito. Fica bem bonito. Fica bonito. Mas nós não conseguimos fazer isso em todas as peças. As camisetas de manga longa da Jéssica, por exemplo, nós tivemos que empilhar porque não tinha gaveta o suficiente para todas também. E então, nesse caso, ficou uma pilha. Mas uma solução que nós não tínhamos no momento aqui
é tu improvisar na tua prateleira uma gaveta com um cestinho. Porque um cesto, ele vai funcionar como uma gaveta dentro da tua prateleira. Porque tu pode botar todas as peças de em pezinho dentro dele e tirar o cesto para pegar o que tu precisa. Tem aqueles cestinhos bonitinhos que são de TNT, que dá para visualizar a roupa. Tem um espacinho que parece uma gavetinha mesmo, que tu enfia a mão. Tem bastante possibilidades. Aqui até com as bermudas de tactel do Lucas, nós usamos provisoriamente uma caixinha de sapato, também aparece aqui no vídeo. Daí na caixinha ficou como provisório para depois, assim que tiver o cestinho, poder substituir. Isso é outra dica bem importante. Primeiro faz a organização, primeiro coloca no lugar e depois investe nos produtos organizadores. Porque a gente pode gastar desnecessariamente. Se eu já tivesse comprado os cestos, poderia sobrar. Óbvio que a gente vai usar até com outros clientes, com outras pessoas. Mas se tu tá em casa e vai fazer esse processo de organização, primeiro não tem problema ficar ali um dia, de um dia pro outro, numa caixinha, que aí tu já tem uma noção até do tamanho do cestinho. Porque vai que tu idealiza colocar um cesto nas camisetas e não cabe um cesto de camisetas onde tu destinou. Aí tu vai fazer o que com aquele cestinho? É mais um produto que tu vai acumular sem necessidade. Exato. E também, se não for apegado tanto na estética, ou se for apegado na estética, porque pode usar uma caixinha mesmo. Sim. Se for apegado na estética, mas ali tá sem condição financeira de comprar um cestinho bonitinho, forra aquela caixinha bonitinha com papel de presente lá que tem guardado, todo mundo tem guardado em casa, que vai ficar show de bola também, né? Dá pra usar. Dá pra usar a criatividade e abusar dela nesse momento. O importante na organização, mais do que o visual, é claro que a gente fica olhando sempre o visual para deixar um aspecto bonito quando tu abre, agradável, leve, mas o principal é que fique prático. Então, na questão também dos cabides, tentar colocar todos para o mesmo lado, ou seja, a argolinha viradas todas para o mesmo lado, porque na hora de pegar fica prático, né? Além da estética é muito prático. Além da estética, porque senão fica um para cá e quando tu vai puxar o outro já tranca, não, é pro outro lado. Não, deixa tudo pro mesmo lado, fica prático de pegar também. Isso pode ser uma regra, cabides sempre pro mesmo lado. Exato. No momento em que a gente começou a guardar os moletons e blusas de frio, os blusões, a gente categorizou assim, moletom, que é aquele de ginástica, que tem um tecido de moletom mesmo que se fala, né? Não tem um nome específico para isso. Os blusões grossos e os mais finos. Ficaram 3 pilhas na parte de cima do guarda-roupa. Por uma questão estética, a gente colocou num tom mais degradê. Vai dar pra ver depois quando a gente passar o vídeo do guarda-roupa organizadinho. Então na primeira porta ficaram, na parte bem de cima, os blusões mais grossos e ficaram empilhadinhos, né? Categorizados como a Jéssica falou. Na parte de baixo, pendurado casacos e camisas. Primeira gaveta ficou camisas polos e camisetas que são de outros tipos, que não sejam de banda, que todas as de bandas estavam penduradas. Na segunda gaveta, então, ficaram as bermudas, roupas de academia, assim, as camisetas que se usa mais para fazer exercício, e num cantinho os pijamas. Isso, para fazer as bermudas, a gente utilizou a dobra do envelopamento. Acho que a Jéssica já comentou como viajar com crianças. No final dele, a gente fez um bônus ensinando a dobra do envelopamento. Vocês podem dar uma checadinha lá, que lá tá bem explicado, tintim por tintim. Isso, porque aqui dá pra ver bem rapidinho, dá pra entender que é um envelopamento, mas lá tá show. A terceira gaveta, ela ficou por enquanto vazia, porque era pra organizar a parte de roupa íntima ali. Isso. E meias, né? Cuecas, meias na terceira gaveta. É que roupa íntima de homem é meia e cueca, né? E deu. A gente é que tem mais categorias. Na parte do meio, então, por enquanto, divisão do Lucas ali, ficou as calças e bermudas, jeans, né? Na mesma prateleira. Na parte de baixo ficou um espaço para calças de moletom, que ainda também não estavam todas aqui. Sim. E as camisetas embaixo. Então, depois nós fomos para as roupas da Gé. E aí foi o mesmo processo. Mesmo processo. Categorizei, separei todos os tipos de roupas. E aí a gente foi indo na mesma lógica também. Lá nas gavetas, lá em cima, ficou os meus blusões, blusas de frio, moletom, que é mais grosso, mais pesado. Ficou em cima porque, também pela questão de que agora a gente tá mudando de estação e é algo que não vai se usar muito.
E a gente tem uma preferência já desde o outro armário de deixar essas coisas mais em cima. É uma questão bem pessoal. Esteticamente também fica legal, assim, porque como são roupas mais pesadas, mais volumosas, tu usa a parte do maleiro, digamos assim, né? Como o guarda-roupa, assim, não ia comportar todas as roupas sem utilizar a parte do maleiro para roupas também, então a gente opta por deixar essas roupas mais pesadas em cima, né? E a minha cama é baú, então eu utilizo esse tipo de coisa, tipo mala e utensílios que não são de rouparia, eu coloco normalmente dentro da cama. Para nós, parece óbvio que as roupas precisam estar categorizadas dentro do guarda-roupa. Por exemplo, todas as camisetas de manga longa estão aqui. Ou então, todas as de manga longa que são dia a dia estão aqui e as manga longas que são de passeio estão aqui. Próximos uma da outra, mas em pilhas separadas ou em gavetas, ou na divisão de gaveta separada. Mas isso não é algo tão comum. Eu quero passar para vocês de fazerem esse teste na prática em casa. Porque na prática, no dia a dia, vocês vão perceber o quanto facilita a vida de vocês. Se por acaso vocês ainda não têm as roupas categorizadas no guarda-roupa, de separar um tempo e categorizá-las. Separar as que são mais dia a dia, as que são de festa, separar por tamanho de manga, o que é manga curta, o que é manga longa, o que é blusão mais grosso, o que é blusão mais fino. Colocar em lugares, por exemplo, todo o assunto blusão, tá tudo junto, mas tá categorizado ou por cor, por volume, por ocasião de uso, porque na hora que tu for pensar a roupa para procurar, tu já vai direto naquele lugar, tu não precisa ficar revirando todo o teu guarda-roupa, te economiza muito tempo e deixa tudo visualmente também mais, assim... mais limpo, mais agradável. Isso. É aquilo que a gente já falou, eu não lembro em qual vídeo que a gente comentou, mas que te dá uma organização mental melhor, assim, tu já chega, tu já tem menos trabalho, tu só vai pegar o que tu precisa, é menos uma coisa para pensar, menos uma coisa para organizar na mente. E também a categoria por pessoas, né, por membros da família. Separar por aí já é um bom passo, se for possível, né? Exato. Deixar um lado para então, lado para o outro. Tentar categorizar todas as tuas roupas e isso vai te facilitar muito o dia a dia de vocês. Claro, eu falei agora só complementando, por membros da família, mas já nos aconteceu numa casa menor, com um guarda-roupa menor, da gente ter que colocar nesse sentido, todos os blusões. São blusões meus, blusões do Lucas, moletons meus, moletons do Lucas. E assim a gente foi indo, tipo, todas as mangas longas. Claro, depois quando a gente adquiriu um outro armário, a gente começou a separar isso. Depende da necessidade de cada um e de como vocês vão se encontrar melhor também no dia a dia, como que é mais prático para cada um pegar. E isso dá independência também. Nós utilizamos a mesma ideia aqui com as roupas da Jéssica. Na primeira gaveta ficaram as camisetas. E a gente separou na primeira gaveta camisetas do dia a dia e blusas do dia a dia. Então ficou metade da gaveta para camisetas e a outra metade para blusinhas, regatas, enfim, que são do dia a dia. Isso. E na gaveta de baixo, nós organizamos as blusas e camisetas que são mais de passeio, assim, né? Eu tenho esse hábito. Eu sempre tive roupas que eu uso mais em casa, que aí, sei lá, eu pego pra fazer uma faxina, pego pra fazer um exercício, alguma coisa desse tipo. E roupas que são mais bonitinhas, que são mais novas, que são pra sair. E aí eu faço essa separação. Ali do lado também dá pra ver que a gente foi colocando saias e vestidos curtos e longos, assim, vestidos também que eu uso pra trabalhar, que eu uso no dia a dia. Que foi usado, então, a parte do calceiro onde não deu a altura das camisetas, nós usamos, então, para os vestidos. Isso. Como tinha essa parte também de pendurar, e a Jéssica também não se importava de não usar as calças, né, penduradas em cabide, então as calças ficaram todas dobradas também na prateleira, e ali nós utilizamos para os vestidos, deixamos um setor separado, único para eles, separado dos casacos e camisas e blusas que ficaram no cabideiro maior. A mulher às vezes acaba tendo, não todas, né, mas no meu caso eu acabo tendo mais roupas de pendurar. Eu acho que é bem comum isso, né, encontrar mulheres que tenham mais roupas de pendurar, porque tem umas camisas mais fininhas que amassam, tem saia que às vezes não dá pra dobrar, alguma saia de cirrê, de couro que não dá pra dobrar, né, que tu precisa pendurar. Então a gente fez essa categoria e às vezes a gente precisa de um cabideiro um pouco mais maior, não.
um cabideiro um pouco maior. Confesso para vocês que se vocês estão pensando em planejar um móvel, acredite, assim, as melhores formas de organizar roupas é ou pendurando no cabide ou em gavetas. A prateleira acaba que sempre dá uma quebrada um pouco, tem que ter um costume, um hábito de organização muito forte para manter sempre organizadinho, porque as roupas em prateleira são mais difíceis de manter organizadas. Então, se tu tá planejando ou vai comprar um móvel novo, já observa se ele tem bastante opção de gavetas e se ele tem também bastante cabideiro para pendurar. É verdade. Estes cabides que nós compramos, nós conseguimos na loja virtual da Carrefour. Eles custaram menos de R$2 cada um. E são cabides de veludo. Isso é outra dúvida que surge também sobre que tipo de cabide utilizar. Os de Os de veludo são os mais indicados, porque eles são bem fininhos, então cabe muitas roupas, uma do lado da outra, assim, e eles não escorregam, a roupa não escorrega, inclusive, às vezes é até chatinho de pôr a roupa nele, que ele fica grudando na roupa, né? Isso mesmo, a gente percebeu, porque no dia a dia a gente vai usando, vai falando, só que quando a gente coloca pra nós mesmos é diferente, né? E aí na hora de ajeitar alguns cardigans que são esse mesmo aqui, foi ruim de fazer ele cair do cabide, porque eu só queria dar aquela deslizadinha, tirei e coloquei de novo. Então, por questão aquela questão que a gente tem às vezes nos cabides de acrílico, puxa uma peça e cai a outra, aqui não tem. Esse cabide é ótimo para isso. E realmente, o espaço é diminuído na metade, porque ele é literalmente a metade de um cabide comum. Dos cabides de madeira, tu pode juntar 3 destes para dar a largura do cabide de madeira, que são lindíssimos, eles são muito bonitos, são até mais caros também, mas na hora da praticidade, do economizar espaço, eles não são tão úteis assim quanto o de veludo. O de veludo é o mais legal assim para usar, né? Porém, que a gente precisa avisar, né? É que às vezes ele perde um pouquinho de pelo nos primeiros dias de uso, mas assim, quase nada, uma coisa que tu vai passar ali no fundo do móvel um paninho e já vai higienizar e já acabou aquele pelinho, e não fica na roupa, é uma coisinha bem sutil. E também na primeira semana, assim, algo que não fica pra sempre, ele perde na primeira semana logo porque é novinho, mas depois não acontece mais. É bem pouquinho. Resultado final, então, vamos mostrar como é que ficou. Começando ali pela parte do meio, na porta do meio, onde temos metade pra Jéssica e metade pro Lucas. Na metade do Lucas nós já mostramos. Então na parte da Jéssica ficou as mangas longas, depois ficaram as calças e calça de moletom. Na parte de baixo ficou legging e bermudas jeans. Na parte de baixo, então, os vestidos pendurados. Ali nos vestidos pendurados, dá pra gente ver que a gente fez um pendurado diferente. Esse vestido é um vestido bem longo, ele vai até os pés. E não dava nem na parte mais longa do cabideiro. Então, o que a gente faz? Truquezinho, a gente usa 2 cabides. E muito bom que esses cabides são fininhos, que quase não dá a diferença, tipo, ele fica na grossura de um cabide normal, como se eu estivesse usando 2 roupas ali naquele espaço. Então, tu coloca a parte normal do ombro a ombro num cabide e a parte do joelho para baixo em outro cabide. Ele fica assim dobradinho, fica com uma ondinha no meio e fica show, dá no espaço que precisar. Aí isso serve até para quem não tem essa possibilidade de um cabideiro mais longo, quem só tem cabideiro curtinho. Eu fiz isso inclusive num casaco, num sobretudo que eu tenho, que não ficou 100%, mas eu gostei da ideia, assim, coloquei a parte do ombro e a parte de baixo junto com o cinto, coloquei em outro cabide, deu super certo. Ali também vocês podem ver que ficaram alguns cabides sobrando, porque também tinham 2 casacos grossos que não estavam aqui no ambiente e que vão ser colocados ali naquele espacinho do cabideiro. Isso, um deles é esse que eu acabei de comentar. E o resultado final das gavetas também. E a terceira gaveta também ficou à espera das roupas íntimas para organizar depois. Que a gente apontou ali embaixo. Na última gaveta tem um espacinho, que é quase na mesma altura das gavetas. Eu empacotei as minhas roupas de praia e ali também vão ficar os meus pijamas num cestinho. E que também pode ser um espaço para organizar bolsas que não são muito altas, né?
talvez seja um espaço interessante para depois ver, mas aí tem que alocar direitinho com os espaços também, né, Jéssica? Depois que botar a cestinha dos pijamas, enfim. Mas é isso, pessoal, eu acho que a organização em si não é tão complicada, se tu seguir algumas regrinhas básicas. Então vamos só fazer um recapitulado antes de encerrar o vídeo aqui. Vamos lá. Primeiro, faça a seleção das tuas roupas. Faça perguntas um pouco mais criteriosas do que será que eu vou usar um dia? Perguntas como, eu realmente gosto quando eu visto essa peça? Eu realmente me sinto bem? Segundo ponto, separe todas as roupas por categorias. Mangas curtas, manga longa, blusões, calças, bermudas. Separe tudo em cima da cama ou algum espaço para tu ter tudo bem visual. Para então decidir, através olhando para o espaço que tu tem disponível, como que tu vai colocar dentro do guarda-roupa. Terceiro ponto, use no cabideiro. A dica então dos cabides, os mais fininhos, que são os cabides de veludo. Tenta sempre colocar os cabides por iguais, né, para ficar visualmente mais bonito. Se tu não tem condições de trocar os cabides, junta os semelhantes, utiliza eles por categorias também. Por exemplo, todos os pretos para casacos, todos os beges para camisas, coisas desse tipo, e mantenha os cabides sempre viradinhos para o mesmo lado. Quarta dica, coloque as roupas de preferência em gavetas e de forma que tu consiga visualizar tudo o que tem dentro. Se não existe gaveta, tu pode então substituir por cestinhos na prateleira. Quinta dica, se for planejar um móvel, se tu tiver essa possibilidade, planeja com mais cabideiros e mais gavetas, porque as prateleiras não são tão práticas para quem não é tão organizado. Principalmente, né? Porque se tu é um cara muito organizado, talvez tu consiga manter bem prateleiras, no caso, né? Tem uma caixinha que precisa forrar? Tem alguma coisa que tu não sabe como organizar? Nos manda uma foto, nos pergunta, que a gente tenta ajudar vocês ali, ou no direct no Instagram, ou no Face, ou aqui nos comentários no YouTube mesmo. Vamos trocando uma ideia que a gente vai tentando ajudar vocês a deixar o roupeiro de vocês com uma cara mais legal, mais dinâmica, mais prática. Muito mais prática, porque vocês estão aqui no canal da praticidade, né? Sim. Já deixa o like, curte o vídeo, te inscreve no nosso canal, ativa, né, o sininho para receber todas as notificações e também nos siga lá nas outras redes sociais. Isso aí. O link vai estar na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal!